A questão de Fortaleza, cara, numa boa. Como é que um cara como o André Fernandes desse, você vê que realmente faliu, assim, o modelo capitalista faliu, né? A descrença das pessoas é total. Para colocar um menino como esse, que era um youtuber, que ficava botando as coisas mais escatológicas ali no YouTube, o cara que não sabe conversar de 4 assuntos. Eu sempre penso o seguinte, 2 coisas que eu penso. Primeiro, se eu sentasse numa mesa para tomar um chopp, tivessem 10 pessoas, uma das pessoas fosse esse André Fernandes, meu irmão, eu não ia conseguir ficar 15 minutos conversando com o cara. Você também. O cara não ia ter 15 minutos de coisa interessante para contar para vocês. Que você ia ouvir e falar, caraca, sorte que eu sentei do lado desse cara hoje, porque eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Entendeu? Esse cara, pô, caraca, tirou uma conclusão inteligente daquele assunto. Pô, na melhor das hipóteses, o cara vai contar umas 3 piadas infames que tu vai rir. Na melhor das hipóteses, talvez nem isso, mas se o cara tinha o YouTube lá, talvez ele sabe contar umas besteiras, umas piadas que você vai rir. Pô, mas é o tipo do cara que você não vai querer sentar do lado. Segundo ponto, teus filhos, eu tenho 3 filhos, tem que deixar, você vai viajar, emergente, tem que deixar na casa de alguém final de semana. Tu ia deixar na casa desse André Fernandes? Se faz essa pergunta, numa boa. Tu ia deixar teus filhos na casa desse André Fernandes para passarem 3 dias lá? Irmão, o cara ele tá ali disputando para ganhar uma das capitais mais importantes do país, em termos econômicos, em termos de, enfim, tudo. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Tem um caso aqui para ilustrar exatamente isso que você traz agora e mostra um pouco quem é essa figura. Até porque o líder do governo do Lula na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, divulgou um vídeo em que justamente o candidato bolsonarista à Prefeitura de Fortaleza, o André Fernandes, que a gente está falando aqui agora do PL, diz não se importar com a quantidade de mulheres mortas por feminicídio. É disso que a gente está falando. Ele publicou o vídeo no Twitter nesse domingo, né, o Guimarães, mas não é possível, a gente não tem noção, a gente não sabe de quando foi gravado este vídeo, tá? Só para a gente ser justo aqui, a gente também não tem o contexto, mas eu acho que a fala, ela explica muita coisa por si só. Vamos acompanhar. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? É o tipo de negócio que nem passa para mim para comentar, que não tem o que comentar. Tu vai comentar o quê? É o que ele falou, hein? Não tem muito contexto, não dá para dizer que está fora de contexto. Acho que a fala é muito clara ali, né? Assim... É o que ele pensa, de fato. É isso. E assim, Vivian, o pior de tudo é que esses argumentos absolutamente estúpidos colam nas pessoas. Nós que somos do movimento LGBTQIA+, a gente ouve isso com frequência. Ah, morreram 300 LGBT nesse ano, mortos por crimes de intolerância. Mas quantos héteros morreram? O ponto não é esse, né? Obviamente que as mulheres e os homens estão sujeitos a serem vítimas, por exemplo, de latrocínio, serem vítimas de serem mortos depois de um assalto. Acontece no Brasil inteiro com relativa frequência, homens e mulheres. O problema é que os dados do feminicídio não falam sobre crimes comuns, falam sobre crimes cometidos em circunstâncias de ódio à mulher, de intolerância à mulher, crimes de violência doméstica, o que eu fico pensando em bons adjetivos para usar para André Fernandes sem que o advogado do ICL me ligue. O abjeto do André Fernandes usa um argumento estúpido, né? E a gente não sabe de quando é o vídeo, mas isso não importa. O que importa é que isso está no ideário do André Fernandes. E, pessoal, isso vira política pública, tá? O que a pessoa pensa vai para o papel e vai para a vida das pessoas. O que o André Fernandes tem a oferecer para as mulheres vítimas de violência doméstica, de agressão, de feminicídio, é isso aí. É duvidar dos dados, das estatísticas de violência contra mulheres nesse país. E óbvio, Vivian, política pública tem impacto na vida das pessoas. Eu espero firmemente que as pessoas que possam optar entre a extrema-direita e qualquer outro aspecto, qualquer outro âmbito do nosso espectro político, opte pelo outro âmbito. Pela esquerda, pela centro-esquerda, pela centro-direita, o que for. Mas ter figuras como André Fernandes, como Abílio Brunini, governando cidades, sendo prefeitos de cidades importantes, como Cuiabá, como Fortaleza e outras no Brasil, é assustador. Esse ideário de extrema-direita, esse ideário neofascista, vai ser colocado em prática nessas cidades e é absurdo, abjeto. E aí é importante, William, isso que você falou, porque o que pode acontecer? Vamos lá, o que pode acontecer? O Marçal perdeu aqui em São Paulo por um cisquinho, né? O Brunini, vamos supor que ele perca por um cisquinho.
Vamos supor que o André Fernandes perca por um sistema. Eu estou traçando o melhor cenário possível. O melhor cenário possível, que esses malucos, entendeu? Esses caras de extrema direita, esses caras perversos, que esses caras percam. Sabe a única coisa que não pode acontecer? É a gente chegar e falar, resolvido. Tem nada resolvido. Tem nada resolvido. Porque se o cara chegou do jeito que chegou, com um favorito para ganhar, se o Marçal chegou e não foi porque um dia antes, se a arrogância foi tão grande que achou que estava acima de qualquer tipo de lei, que aliás, o Calejão que está aqui já para entrar, outro dia cobrou e muito bem cobrado. Não vai acontecer nada com esse cara, não? Nada. Nada. O cara fez tudo só... Vai dar o... Que esse que é o meu medo. Esse que é o... Exatamente porque aqui o pessoal não está mais falando do Marçal como se tivesse passado. Passou nada. Não passou nada. Então, assim, a gente não pode entrar nesse modo que é o... Ai, foi por pouco. Porque no próximo não é por pouco. Entendeu? Então, assim, se essa eleição não for o suficiente para acender alerta onde tiver alerta, para começar a piscar tudo que é luz, tocar tudo que é sirene, de que ferrou, entendeu? Quer ver outra coisa do nosso... Ufa, o que aconteceu com Pedro Guimarães? Nada, saiu da caixa. Nada. Quer ver o negócio do nosso ufa? Como é que estão as coisas lá em Porto Alegre? Parou de chover. Quer ver o que aconteceu com o nosso ufa? Como é que está o negócio dos incêndios no Brasil, do caos? Choveu, parou os incêndios. Então, gente, o ponto é o seguinte, o clima não ficou tranquilo. Os caras não perderam o poder da extrema-direita. Mas a gente tem essa história de que parece que o desespero é sempre só o da semana que vem. O desespero é estrutural. É estrutural. O da semana que vem, a gente de um jeito ou de outro, a gente consegue resolver pelo menos alguns. Outros a gente não consegue. Mas não é o da semana que vem. Porque ninguém merece viver nesse desespero, entendeu? De ter que, toda semana parece que ferrou, ou é essa, ou senão o mundo acabou. Ai, o mundo não acabou. Mas como é que vai acabar a semana que vem? Não, vamos mudar estruturalmente essa parada.